Rollins, papapá, Mundo e TV no ar, é isso aí, BBB 22, reta final, 16º paredão, galera rolinzeira, chegamos ao 16º paredão e este podcast será rápido hoje, né, sucinto como sempre, rápido como nunca, como eu sempre falo, porque eu sou rápido no falar para poder os podcasts diminuírem, né, e sucinto, cara, eu não sou sucinto, mas vocês entenderam, né, galera rolinzeira? Então, este podcast é praticamente uma continuação. Ontem eu fiz um podcast que se chamaria Emoção, Máfia do Pão Imbatível, Eliminação de Jessi. Mas na hora que eu fui colocar o título, eu achei legal, eu achei melhor ficar ao contrário, Emoção, Eliminação de Jessi, né, Jesslane, Máfia do Pão Imbatível. Eu gostei melhor. E você que ainda não é inscrito aí, se inscreve aí na Rollins, na Rollins Entertainment. Seja um rolinzeiro, seja uma rolinzeira, dá uma olhada aí na descrição, cursos, entra na Rollins Store, produtos digitais e produtos físicos, beleza? Recomendados pela Rollins. Então, como eu falei, vai ser uma continuação praticamente, que eu vou falar do 16º paredão e do jogo da discórdia, que foi um joguinho da discórdia, né? Mas apesar disso, o Tadeu conseguiu colocar ali uma pulguinha atrás da orelha dos meninos, beleza? Então eu vou continuar. Eu pontuei poucas coisas, né? Porque não tem muito o que falar com vocês, pelo menos por conta de que eu não tenha prazer de falar para vocês, que eu tenho muito prazer em falar já, e para vocês que curtem e que gostam, né, dos podcasts, das crônicas, das análises, melhor ainda falar com vocês, beleza? Pena que vocês não falam tanto comigo, vocês não comentam, comentem, galera rolinzeira, beleza? O negócio é fazer reflexões, ninguém precisa concordar com ninguém, muito pelo contrário, quando há muita concórdia, há um marasmo, fica parado assim, que nem um lago é bonito, não é? Um lago, você vê aquela paisagem, tem peixes e tal, mas aquele lodo fica parado, nós temos que ser como rios, que sai arrebentando tudo, a caminho do mar, do oceano, para formar a vida no planeta Terra namorada. Eu estou filósofo hoje, galera rolinzeira. Eu estou enrolando para poder falar um pouco mais, né, do BBB 22, desse 16º paredão, porque não se tem muito o que falar, certo? Eu achei que seria ontem, falando um pouquinho de ontem, da eliminação da Jessi, que eu já falei no podcast anterior, né? Escutem aí, eu vou deixar na descrição, ou talvez eu coloque um card, não sei, escrito do podcast de ontem, apesar que não precisa, tá um colado com o outro, certo? E a eliminação da Jessi, como eu falei, foi merecida, numa reta final, chegou longe pra caramba, e eu achei que seria um super paredão. Eu pensei, falei mesmo, deixei aí, eu não sou um profeta, às vezes eu sou, às vezes não. E eu achei que seria um super paredão, que bateria recordes e mais recordes, papapá, galera rolinzeira, mas não bateu, foi um paredão, vamos dizer assim, xoxo, um paredão quádruplo xoxo, beleza? Mas que saiu quem realmente, não que deveria sair, mas quem já ao longo do tempo, acho que o Brasil pegou mais ranço de Jessi, por conta de muitas coisas, uma garota independente e tal, que eu até achei que ela estava crescendo muito no jogo, até gostei um pouco das atitudes dela, certo? E saiu com expressiva porcentagem de 63,63, cara. Eu tava equilibrado, tava todo mundo com 28, 30, 29 ali, eu achei que não ia ser tanto assim. E já falando sobre... Não, eu quero comentar uma coisa antes aqui com vocês, voltar um pouquinho, porque muito se fala do Arthur e tal, eu vou aproveitar que hoje tem um pouquinho mais de tempo, e falam que o Arthur é vilão, que o Arthur isso, que o Arthur aquilo, que o Arthur não sei o que lá. Eu acabei fazendo um comentário, esse comentário tá lá na Web TV brasileira, eu comentei lá, cara, comentei de sacanagem, ainda deixei o link lá dos meus podcasts, né? Para que vocês linkem e escutem. Não é spam, não me processe, Taticelo, eu tô começando, não vai arrancar nada de mim, a não ser a minha atenção. Então é o seguinte,
Eu fiz um comentário lá falando sobre essa coisa que o Arthur, ele não é santo e não é vilão, beleza? Ele nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu tô praticamente lendo aqui, certo? Eu falei que ele é um jogador, certo? Que por ser um jogador, ele merece ser o campeão. Por ser jogador, ele merece ser o campeão do BBB 22, mas por ser egocêntrico e mimizento, que ele é sim, né? Por causa desse quesito e das atitudes que ele teve nos últimos dias, eu vi até na madrugada aí, de novo voltou aquela coisa de falar de, paredão, valeu ou não valeu? Meu paredão, eu senti tudo que não sei o que lá. Não, é frescura, frescura, pãozinho. As bisnaguetes não precisa me desculpar não, as bisnaguetes que me engulam ou não engulam, certo? Mas é frescura, não foi paredão realmente falso, certo? E eles estavam debatendo, então por essas atitudes, aí ele não merece ser o campeão. Lembrando que o meu campeão é o Douglas, é o DG, desde o começo. E relembrando aqui que eu falo que ele não vai ganhar por conta de que o brasileiro ainda não está preparado para um Douglas Silva, certo? Agora, como eu tava falando, eu direcionei, falei alguma coisa pra Anitta, pra Juliette, pra Tatsela, etc e tal, que é o seguinte, cara, que não é só os cabresteiros, os emocionados, sabe, que podem dar a vitória ao Arthur Aguiar ou a vitória a qualquer pessoa nessa vida, certo? Não é ataques sarcásticos, ironias, certo? Ou ataques diretos ou indiretos, não é isso que vai tirar o título de alguém, do Arthur, no caso, por exemplo. Não, isso vai potencializar e vai fazer com que ele ganhe, cara, porque não são só os emocionados, a pessoa que gosta, que incentiva, aqueles que são do contra, aqueles que falam demais, que tocam demais no nome da pessoa, seja, por exemplo, do Arthur, ou seja, eu citei um exemplo na política, certo? Falavam tanto do Bossal, que tá aí na presidência, e falava, de tanto falar, muita gente pegou raiva e falou assim, agora estão falando demais do cara, eu vou votar no cara só pra ver, deu uma mercadoria, né? Todo mundo tá vendo. Independente aqui, né? Podcasts políticos, podcasts mais sérios, eu faço no Only Rollins, papapá, beleza? Mas a gente tá vendo, nem julgando a personalidade do cara, porque a personalidade do Bossal que está na presidência é praticamente injulgável, porque não dá pra se definir o que ele é, entendeu? Mas só analisando o governo que ele tá fazendo, e que muitas vezes vão pensar, herança do governo anterior, entendeu? Mas só analisando isso, a gente vê que nós se lascamos, entendeu? Mas ele ganhou, cara, ele ganhou pra presidente do Brasil como eu tô te falando, por ter muita pancada. Então quando você dá muita pancada em alguém, sabe, é como se fosse um fermento que vocês estão fazendo, é um fermento fazendo o pãozinho crescer, porque ele fica falado, ele fica, a visibilidade dele aumenta, entendeu? De uma forma ou de outra, quando muita gente não gosta de alguém, muita gente vai, como ele falou hoje no jogo da discórdia, ele falou que se caso o Gustavo saísse, etc e tal, é porque tem muita gente que torce a favor, porque gosta do cara, mas tem muita gente que torce contra. Então essa coisa de amor e ódio é uma faca de dois legumes, como diria Vicente Mateus, falecido, histórico e lendário presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, beleza? Então é mais ou menos isso, cara. Então na política a mesma coisa. Eu já trabalhei, sou meio envolvido na política, eu sei que candidatos seja vereador, a deputado, a governador, o que for, eles gostam que falem mal deles, porque tá sendo falado, é foco, você entendeu? É bom ser não importa que tipo de acusações se tenham. Então as acusações, os tiros dados a Arthuzito saem pela culatra, porque ajudam ele, na verdade, certo? Então eu ainda citei pra finalizar que a única coisa no mundo que funciona realmente, se você quer a queda de alguém, né, a não ascensão e etc e tal, que a gente não deve querer mal dos outros, né, mas a única forma a gente nem tem que ficar aplicando em lição a ninguém, porque a gente não tem moral pra isso, certo? Mas a única forma é ignorar, cara. Quanto mais você ignora, quanto mais a pessoa se sente um nada, um só, a energia dela vai ficando pra baixo, mais um ignorando, mais outro ignorando, a pessoa entra num ostracismo e desaparece, cara. É a única fórmula que você tem pra evitar a vitória de alguém, a queda. Não é receita, não sou bruxo não, quer dizer, um pouquinho, beleza? Então é isso que eu queria falar e... seguindo aqui, vou falar um pouco só desse paredão, que não tem muito o que falar, que Gustavo, certo?
Gustavo PA e Eliezer, certo? Tudo propiciaria para que o Eli saísse, o último Lollipop, né? O caçador de Lollipop, né? A saga dele, que é o Gustavão, beleza? Mas parece que pelas enquetes não, quem vai sair realmente é o Gustavo. Entra bem naquilo que o Arthur falou e que eu falei, que é uma faca de dois legumes. Tanto você pode promover alguém quando você ataca e quando você tem torcida a favor e torcida contra, como você pode, a pessoa de repente, pá, né? É contraditório. A vida é contraditória, senão não teria graça. Então, a probabilidade é que Gustavo realmente deixe o BBB e fique os 5 cavaleiros, né? Não são 4 cavaleiros do Apocalipse, eles seriam 5 cavaleiros, mas o Eli falou que ele estava morto ontem, depois do discurso do Tadeu, ele é um zumbi, então são 4 mais um zumbi. Mas tudo bem, galera rolinzeira. Então, o 16º paredão, para mim, eu não tenho muita certeza, não dei olhada nas enquetes agora, mas um pouco mais cedo eu vi, provavelmente vai sair o Gustavo, e aí eu não sei como é que vai ser a dinâmica, talvez tenha mais um líder, eu creio que não terá jogo da discórdia na semana que vem, claro que não vai ter, ou terá, sei lá, e hoje o Tadeu pregou um susto nos meninos, né, num jogo da discórdia, foi um jogo da discórdia até legal, um jogo da discórdia interessante, aonde o Tadeu perguntava pra quem tava no paredão, no caso começou com ele, quem que ele trocaria de lugar, se ele pudesse sair do paredão, e ele falou que trocaria, que botaria o DG, todos com aquele discurso de, não, ninguém, não sei o que, aí entra aquele esquema, o que menos foi no paredão, o que não sei o que lá, blá, 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 que dizem, né, a própria Web TV, que eu sou fã pra caramba, parece que eu critico, mas não, cara, eu tô usando a Web TV brasileira pra me promover, pô, é o seguinte, como outras coisas, como tudo nessa vida é usado, então é o seguinte, cara, eles falaram, né, o pessoal, a Tati, o Célio, criação de regra, né, de regras e não sei o que, agação de regras novas, cara, não é regras, cara, é um acordo entre cavaleiros, um acordo entre os meninos, cara, é simplesmente isso, não é uma regra estabelecida, a regra não tem no BBB, dessa coisa de, há mais tempo quem foi no paredão, então vai a quem já foi mais tempo, quem foi em tantos paredão, mais paredões, não vai, vamos indicar quem foi em menos, não é regra, cara. E não é regra que eles criaram. E outra, cada um cria a estratégia que quiser, cara. E quem não tá contente, ou não assiste, beleza? Ou não comenta, ou dá um jeito de entrar dentro de um BBB na próxima. Como falava um candidato amigo meu, que eu trabalhei com ele também, participei da campanha, fazendo jingles e etc e tal. Ele falava, pô, Rollins, é o seguinte, cara, as pessoas têm mania de ficar falando mal da política, cara, não fala mal, entra na coisa então, cara, que reclamar não adianta. As pessoas nem vão pra rua fazer uma revolução, certo? Não sabem, não se educam para saber votar, também isso é um plano que o governo tem também, de deixar a população deseducada para que eles não aprendam a votar, mas eles também não vão para política, então o falar, muitas vezes, na maioria das vezes não adianta, o falar com ação, né, a teoria e a prática adianta, mas o falar sem ação não adianta, cara, certo? Então a mesma coisa, então não é, eles criaram esse esquema, alguém deles vai ser campeão, já tem muita gente louca, que acabou chegando 5, 6 homens na reta final, incomoda muita gente, mas é isso aí, cara, parabéns pros meninos, como seria parabéns pras meninas, como tantas vezes se dão parabéns para as mulheres, né? E aí perguntaram pro Gustavo, o Gustavo trocaria de lugar com o Arthur, e o PA também trocaria de lugar com o DG, por conta dessas estratégias que eles têm de puxar o que menos foi, etc e tal. Aí perguntaram pro Scooby, né, se eles pudessem tirar alguém do paredão, o Scooby tiraria o Gustavo, e o Gustavo automaticamente falou que colocaria o DG, né, e perguntaram pro DG se ele estivesse no paredão, né, que ele foi colocado pelos outros, e se quem que ele trocaria, ele colocaria o Eli. E aí foi mudada a pergunta, eles começaram a perguntar se o Eli sair amanhã é por quê? Se o Gustavo sair amanhã é por quê? O Arthur fez um belo discurso, como sempre, explicando que sairia por conta não de nada de horripilante, de algo muito ruim que tenha feito lá dentro da casa, não, cara, sairia por causa da dinâmica e por causa dessa coisa que eu falei de quando se tem muita torcida a favor, se tem muita torcida contra, etc e tal, e eles ficaram mais ou menos todos, concordaram nisso,
daí. Aliás, só dando créditos aqui, falando em Arthur Aguiar, né? Artuzito, Pãozinho, o bisnaguia do Brasil. Eu lembrei muito de um amigo meu aí, Nicão, firmeza Nicão. E ele falou, usou um termo pra definir o Arthur muito bom, o embuste, né? O embuste do Arthur, beleza? Mas é só quis fazer uma adenda aqui pra relembrar que eu gostei muito, dei muita risada do embuste. E aí, vocês acham que Arthur Aguiar é um embuste? Beleza? Prosseguindo aqui, mas o interessante foi que eles ficaram com a pulga atrás da orelha. O Tadeu foi pro comercial, o Tadeu Schmidt, meu preferido, galera rolinzeira, papapá. Mas não vai acontecer nada. Eles preocupados, será que vai trocar de paredão? Não, se amanhã tocar lá pra ir deixar a mala na dispensa, porque o ADG, você tá lascado. E eles finalizaram achando que talvez isso possa servir para o próximo paredão, como sei lá, se o DG já fosse pro próximo paredão como indicado, alguma coisa, mas que da hora. Isso é bom, que eles podem ficar tranquilos, ficarão só amanhã. E resumindo, bola pra frente. Se tiver qualquer coisa a mais, eu volto aí no extraordinário, ou eu volto só no próximo formação de paredão, etc e tal. Beleza, galera rolinzeira? Não tem muito o que falar, eu enchi linguiça aqui, beleza? Então tamo junto. Se inscrevam aí no canal. Hoje eu fui até mais calmo, galera rolinzeira. Vejam na descrição aí os cursos, os produtos, entrem na Rolling Store, beleza? E tamo aí, galera, só esperando mais uma vez, né? Paulo Ricardo, Hey brothers, Paulinho, grita aí pra mim sair fora, Paulinho. Valeu, galera rolinzeira. Fui!